Algumas pessoas já saíram da sua vida, mas continuam votando em todas as suas decisões. Você ainda tenta provar que é competente para um chefe que não trabalha mais com ele, continua tentando parecer forte para alguém que já não conhece a sua rotina e continua evitando um desejo porque muitos anos atrás alguém o considerou exagerado. A relação terminou, o ambiente mudou, você mudou, mas o personagem continua entrando em cena todos os dias. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja por que aquela pessoa me tratou daquela maneira, mas seja por que eu ainda estou organizando a minha vida em torno de uma reação que não existe mais. Hoje, no Laboratório Mori, nós vamos investigar o que acontece quando a plateia vai embora, mas a performance continua. Este é o Laboratório Mori, um espaço de investigação sobre os mecanismos invisíveis que influenciam nossas escolhas, nossos comportamentos e a maneira como construímos a nossa própria vida. Na segunda-feira, nós observamos as pessoas que ainda ocupam uma cadeira dentro das nossas decisões. Na quarta-feira, investigamos o julgamento antecipado e as frases que apagamos antes que alguém possa ouvi-las. Hoje vamos fechar uma investigação olhando para o papel que permanece depois que o contexto acabou. Se você gosta de conteúdos que tratam o comportamento humano com profundidade, sem transformar toda a experiência em uma fórmula, inscreva-se no canal, porque a plateia interna não vive apenas nas opiniões que imaginamos, ela vive no personagem que aprendemos a representar para sobreviver a nossas opiniões. Na segunda-feira conhecemos Helena. Ela recebeu o convite para participar de um novo projeto, mas percebeu que esperava a aprovação de pessoas que não eram responsáveis pela decisão. Depois de avaliar os riscos concretos, Helena aceitou a proposta. Nas primeiras semanas, tudo parecia confirmar que havia feito uma escolha coerente. O trabalho era exigente, mas significativo. Ela tinha mais autonomia, suas ideias eram ouvidas, mesmo assim um comportamento antigo reapareceu. Helena trabalhava até tarde sem que ninguém pedisse. Revisava mensagens simples muitas vezes. Evitava fazer perguntas para não parecer despreparada. E quando recebia algum elogio, respondia explicando tudo o que ainda precisava melhorar. O novo ambiente não exigia aquilo. Seu novo líder fazia perguntas, aceitava incertezas e incentivava a equipe a discutir problemas. Mas Helena continuava se comportando como se estivesse diante do antigo chefe, um homem que a tratava as dúvidas como fraqueza e qualquer erro como prova de incompetência. Ela havia saído da empresa, o chefe havia saído da sala, mas a Helena ainda apresentava o mesmo espetáculo. Em cada ambiente aprendemos alguma coisa sobre o que precisa ser feito para pertencer, evitar conflito ou receber um reconhecimento. Em uma família, você pode aprender a ser o pacificador, em uma escola, o invisível, em um relacionamento, o forte, em uma empresa, a pessoa que nunca precisa de ajuda. Esses papéis não surgem do nada. Em algum momento, eles podem ter funcionado. O pacificador reduziu conflitos, o invisível evitou humilhações, o forte protegeu alguém.
A pessoa que nunca pedia ajuda recebeu reconhecimento. O problema não é ter aprendido o papel. O problema é continuar representando-o depois que ele deixou de ser uma resposta e passou a ser uma prisão. O ambiente muda mais rápido do que a regra interna. Você entra em uma relação segura, mas continua escondendo necessidades. Encontra uma equipe colaborativa, mas continua agindo como se toda dúvida pudesse ser usada contra você. Constrói estabilidade, mas continua tomando decisões como se qualquer risco pudesse destruir tudo. O passado não precisa estar presente para continuar organizando o presente. Basta que o papel ainda pareça necessário. Quando pensamos em performance, imaginamos falsidade intencional, uma pessoa fingindo ser algo que não é para impressionar alguém. Mas a performance que estamos investigando é mais sutil. Ela pode ser automática. Você não acorda e decide representar o competente. Apenas sente que não pode admitir dúvidas. Não planeja representar o agradável. Apenas percebe que dizer não produz culpa. Não escolhe representar o forte. Apenas perde contato com a possibilidade de pedir ajuda. O papel se torna tão familiar que parece até uma personalidade. Você diz, eu sou assim. Mas talvez uma parte desse eu seja uma estratégia repetida tantas vezes que deixou de parecer estratégia. É por isso que abandonar um papel antigo pode produzir confusão. Se você não for aquele que resolve tudo, quem será? Se não concordar para preservar a paz, ainda será considerado uma boa pessoa? Se parar de provar competência, continuará tendo valor? A performance não protege apenas uma imagem diante dos outros. Ela também protege uma definição conhecida de quem você acredita ser. 4 sinais de que a plateia já foi embora. Olha só, o primeiro sinal é a ausência de evidência atual. Você prevê uma reação, mas não consegue apontar quando ela acontece no contexto presente. Diz que não pode demonstrar insegurança, embora ninguém na relação atual tenha punido uma pergunta honesta. O segundo sinal é a intensidade desproporcional. Uma observação pequena produz uma necessidade enorme de se explicar, corrigir ou provar alguma coisa. O acontecimento atual parece apertar um botão antigo. E o terceiro é a repetição entre contextos diferentes. Mudam as pessoas, as empresas, os relacionamentos, mas você sempre assume o mesmo papel. O que resolve, o que não incomoda, o que sabe tudo e aceita pouco. O quarto sinal é a exaustão sem uma exigência visível. Ninguém pediu perfeição, mas você entrega até se esgotar. Ninguém exigiu disponibilidade total, mas você sente culpa se ficar inacessível. Ninguém proibiu sua opinião, mas você mede cada palavra. Quando a cobrança não está no ambiente, talvez ela esteja vindo da plateia internalizada. Um papel conhecido oferece previsibilidade. Você já sabe como agir, sabe o que esconder, sabe qual reação tentar evitar. Mesmo que o papel seja cansativo, reduz incerteza. Abandoná-lo exige uma experiência que talvez você não tenha praticado. Ser competente e fazer uma pergunta, ser generoso e estabelecer um limite, ser forte, mas pedir apoio, ser responsável e escolher algo que alguém não compreende. Essas combinações parecem contraditórias.
quando sua identidade foi construída sobre uma regra estreita. Por isso, a liberdade pode produzir ansiedade. A pessoa imagina que, ao deixar um papel, sentirá alívio imediato, mas nem sempre. No início, pode sentir culpa, exposição e estranheza, não porque esteja fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo que a antiga plateia nunca treinou para aprovar. Existe um erro frequente nesse processo: confundir o que é familiar com o que é verdadeiro. Se você sempre recebeu reconhecimento por ser útil, pode parecer verdadeiro que seu valor depende da utilidade. Se sempre evitou conflito, sendo agradável, pode parecer verdadeiro que discordar destruirá a relação. Se aprendeu a esconder erros, pode parecer verdadeiro que ser visto aprendendo o tornará incompetente. Mas familiaridade não é evidência, é repetição. Uma regra pode soar como verdade apenas porque foi ensaiada durante anos, e ela pode continuar produzindo emoção mesmo depois de ser racionalmente questionada. Você pode saber que uma pessoa atual é diferente e ainda assim esperar a antiga reação. Esse atraso entre compreender e sentir não é fracasso, é parte da investigação. O objetivo não é obrigar o corpo a confiar imediatamente, é criar experiências novas o bastante para que a regra antiga deixe de ser a única referência disponível. Para concluir a semana, quero propor um protocolo em 5 movimentos. Vamos chamá-lo de auditoria da plateia interna. Não é um teste para descobrir quem é culpado pela sua vida. É uma maneira de devolver contexto e reações que se tornaram automáticas. Primeiro movimento: capture a cena e escolha uma situação concreta em que você percebeu uma mudança rápida no próprio comportamento. Você estava prestes a dizer não, mas disse sim. Queria fazer uma pergunta, mas ficou calado. Recebeu uma crítica e começou a se justificar excessivamente. Não analise a vida inteira, capture uma cena. Onde você estava? Quem estava presente? O que você queria fazer antes de se autoeditar? Movimento 2. Dê um nome ao espectador. Diante de quem eu parecia estar naquele momento? Talvez a resposta seja a pessoa presente, mas pode ser um antigo chefe, um dos pais, um parceiro, uma turma da escola ou uma versão antiga que você prometeu nunca mais parecer fraca. Não procure o culpado perfeito, procure a audiência que a sua reação parecia tentar convencer. Movimento 3. Registre o veredito imaginando. Complete a frase: se eu agir como desejo, essa plateia concluirá que eu sou irresponsável, egoísta, fraco, incompetente, pretensioso. O adjetivo revela o personagem oposto que você tenta representar. Se teme parecer egoísta, talvez esteja preso ao papel de quem sempre se sacrifica. Se teme parecer incompetente, talvez represente o papel que nunca precisa aprender. Movimento 4. Separe consequência atual do eco antigo. O que pode acontecer de forma concreta nessa situação? O que estou sentindo pertence também a outro tempo? Talvez exista uma consequência real. Alguém pode discordar, uma conversa pode ficar desconfortável, a proposta pode ser rejeitada. Reconheça isso, mas observe se a intensidade emocional vem de algo maior do que a cena atual. Uma discordância presente pode estar carregando
todas as antigas vezes em que discordar significou perder afeto. Separar não é negar, é impedir que histórias diferentes sejam tratadas como se fossem uma única ameaça. E o movimento 5, escolha honestamente um pequeno risco. Não tente destruir o personagem em um gesto dramático. Escolha uma experiência pequena o suficiente para ser segura e real para produzir informação nova. Faça uma pergunta antes de dominar completamente o assunto. Diga, vou pensar, em vez de aceitar imediatamente. Receba um elogio sem apresentar uma lista de defeitos. Expresse uma preferência simples, sem construir uma defesa. Peça ajuda em algo específico. Depois observe o que realmente aconteceu. A plateia reagiu como você previa? Se reagiu, qual foi a consequência concreta? Se não reagiu, você conseguiu permitir que essa nova evidência entre no laboratório? Esse último passo é essencial. Algumas pessoas vivem experiências diferentes, mas continuam registrando apenas aquilo que confirma a antiga regra. Recebem acolhimento e dizem, foi sorte. Estabelecem um limite e a relação permanece, mas pensam, da próxima vez será pior. Uma investigação honesta precisa registrar também os resultados que contrariam a hipótese do medo. Helena escolheu uma situação pequena. Em uma reunião, não compreendeu um lado apresentado rapidamente. Seu impulso foi permanecer em silêncio, pesquisar sozinha depois e trabalhar mais algumas horas para esconder a dúvida. Ela reconheceu o antigo espectador. O ex-chefe registrou o veredito imaginado. Se eu perguntar, vão perceber que não estou preparada. E separou a consequência atual do eco antigo. A consequência era simples. Alguém precisaria repetir a explicação. O eco antigo dizia que uma dúvida diminuiria todo o seu valor profissional. Helena levantou a mão e perguntou. 2 pessoas disseram que também não haviam entendido. O apresentador explicou de outra forma. A reunião continuou. Helena não sentiu um alívio imediato. Primeiro sentiu uma exposição, mas algumas horas depois percebeu que uma regra havia recebido uma informação nova. Ela podia ser competente sem saber tudo antes de perguntar. A plateia antiga não desapareceu naquele instante, mas deixou de ser a única voz com evidências. Deixar de performar não significa dizer tudo a qualquer pessoa em qualquer momento. Não significa ignorar responsabilidades e não significa transformar autenticidade em licença para ferir. Também não exige revelar todas as suas partes em todos os ambientes. Limites e contextos continuam importantes. A pergunta é outra. Eu escolhi essa forma de participar ou apenas repeti um papel porque temi o veredito de uma plateia antiga? A autenticidade não é ausência de filtro, é poder escolher o filtro com consciência. É reconhecer quando a adaptação serve ao encontro e quando serve apenas ao desaparecimento. Talvez você não consiga retirar todas as pessoas da sua plateia interna. Algumas vozes foram ensaiadas durante muitos anos. Elas podem aparecer justamente nos momentos em que algo é realmente importante. Mas aparecer não é o mesmo que decidir. Você pode ouvir uma previsão sem transformá-la em ordem. Pode sentir culpa sem concluir automaticamente que está errado. E pode reconhecer um antigo papel
sem precisar representá-lo até o fim. A plateia pode ter participado da criação do personagem, mas não precisa dirigir todas as próximas cenas. Quando perceber que está se explicando para alguém ausente, apagando uma frase antes do julgamento ou repetindo um papel que o contexto atual não exige, pare por alguns segundos, olhe para a sala real, veja quem está presente, registre evidências atuais e faça uma escolha pequena que pertence à pessoa que você é hoje, não apenas ao personagem que aprendeu a proteger ontem. Se essa investigação ajudou você a reconhecer uma performance antiga, escreva aqui nos comentários: a plateia foi embora. Essa frase não significa que as vozes desapareceram. Significa que você começou a perceber que elas não possuem mais o mesmo direito de voto. Inscreva-se no Laboratório Mori e compartilhe esta série com alguém que talvez esteja cansado de apresentar ou de representar um papel para pessoas que já foram embora.